Neste momento você está acompanhando uma edição especial do Jornal Hoje, que vai agora resumir os acontecimentos e mostrar as providências que estão sendo tomadas em Nova York, em Washington, em todos os Estados Unidos diante dos ataques terroristas dessa manhã. Nós estamos em contato com os nossos correspondentes em Nova York, falamos com eles ao vivo, também por telefone. Várias reportagens foram preparadas nessas últimas horas que nós vamos apresentar a vocês em seguida. Nascimento, eu tenho aqui a informação de que o cônsul brasileiro em Nova York, Flávio Perry, está fazendo contatos com as autoridades da Defesa Civil dos Estados Unidos para saber se existem brasileiros entre as vítimas dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Até agora não há respostas. O presidente Fernando Henrique conversou com o ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, disse que o governo dará todo o apoio necessário caso sejam identificados brasileiros entre as vítimas. Eu gostaria de apresentar a vocês agora a nossa entrevistada Maria Aparecida de Aquino, especialista em relações internacionais da Universidade de São Paulo. E fazer aqui uma primeira pergunta. Qual é a análise que se pode fazer nesses primeiros momentos diante do que aconteceu nos Estados Unidos, Maria Aparecida? Bom, eu entendo que o que está acontecendo agora é uma coisa que vem sendo gestada ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, há uma responsabilidade internacional nisso que está acontecendo agora. Eu acho que nós vivemos no final dos anos 80 um arrefecimento daquilo que se chamava Guerra Fria e vivemos no início dos anos 90 um bom momento de relações internacionais no sentido da pacificação. Mas esse caminho que se andou no início dos anos 90, na segunda metade da última década, ele acaba se perdendo. Consequentemente, nós temos agora um enrijecimento das relações internacionais e não mais o mundo caminhando na direção da pacificação, mas parece que caminhando no sentido de cada vez um maior número de conflitos. Então eu entendo isto como um reflexo dessas circunstâncias. Quer dizer, as autoridades mundiais, principalmente dos países líderes, deveriam ter percebido esse momento e tomar uma atitude coletiva para inibir esse tipo de ação. Não há dúvida, e eu acho que a gente não deve só pensar no plano político, mas a gente deve pensar também no plano econômico, porque quando a gente fala em globalização, o nome parece muito bonitinho, muito interessante e tudo funciona muito bem na relação de mercado, mas fundamentalmente a globalização é um fenômeno que quer comparar e jogar na mesma sacola desiguais, e isto, a globalização tem sido traduzida ou pode ser traduzida num empobrecimento cada vez maior dos mais pobres e num enriquecimento dos mais ricos. Então, se você adicionar esse componente ao componente político que nós acabamos de discutir, você tem um caldeirão que pode explicar um fenômeno como esse. Maria Aparecida, nós temos aqui a informação de que a França emitiu um alerta geral de segurança no país depois dos ataques aí nos Estados Unidos. Você acha que o fato de o presidente americano ter mudado há muito pouco tempo e o novo presidente George W. Bush defender um projeto antimísseis, querer voltar a gastar dinheiro com esse tipo de ação, você acha que isso pode, em parte, explicar esse tipo de ação acontecendo agora ou aconteceria de qualquer maneira? Eu não diria a você que aconteceria de qualquer maneira. Eu acho que a mudança da política dos Estados Unidos, empreendida pelo presidente Bush nesses últimos momentos, ela é um fator a mais que vem contribuir e também é um fator explicativo. Ela não é o único fator, porque eu acho que as coisas se dão num processo. Isso foi sendo criado ao longo do tempo, alimentado ao longo do tempo. Mas nós não podemos retirar essa mudança de quadro com a nova orientação política do presidente George Bush. Eu acho que ele é um fator importante para ser analisado nestas circunstâncias. Quando eu vi agora há pouco o presidente George W. Bush dando a sua única declaração do dia, eu me lembrei automaticamente do presidente Roosevelt, quando foi anunciar ao país o bombardeio de Pearl Harbor, e comentei que esse fato de hoje, ele tinha as mesmas dimensões daquela ação japonesa contra Pearl Harbor e depois a reação americana à entrada na guerra, e também ao assassinato do presidente Kennedy, que foi outro momento de grande comoção nacional. Procurando lembrar no século XX os dois momentos de maior estupefação nos Estados Unidos. Eu acho que não exagerei ao dizer que este dia de hoje é um dia que pode ser comparado àquelas situações, não é? Eu acho que você está coberto de razão. Eu não tenho lembrança, nem posso ter por idade da Segunda Guerra Mundial, mas o
dia da morte, do assassinato do presidente Kennedy, eu lembro de rádio, naquele tempo se ouvia rádio, mais do que se ouve hoje, e lembro de TV. Então, este eu acho que é um dia, de certa forma, um privilégio estarmos comentando, é um dia que não vai se esquecer. E vai ser tão importante quanto foi o assassinato do presidente Kennedy. A Heloísa Vilela está em Nova York, no escritório da Rede Globo, e tem agora outras informações falando ao vivo conosco. Heloísa. Nascimento, eu só queria confirmar o que a gente conversava mais cedo a respeito do número de pessoas que estavam dentro das torres do World Trade Center. 10 mil pessoas em cada uma delas antes das 8h30 da manhã. Então só aí você pode imaginar a dimensão do problema. As torres do World Trade Center foram construídas para resistir a um ataque de um 727, que na época era o avião maior que existia. E os terroristas, sabendo disso, sequestraram 767. Então conseguiram o objetivo. As duas torres foram completamente destruídas. O clima aqui na cidade é de muito nervosismo. Como você pode ver, as ruas estão lotadas, as pessoas andando para lá e para cá, sem saber exatamente o que está acontecendo e sem transporte, porque o metrô foi totalmente fechado. Várias ruas foram bloqueadas, o trânsito em direção ao sul da cidade foi todo interrompido, então as pessoas estão andando em direção à casa. Agora, o pior de tudo isso é que, segundo o governo americano, 8 aviões foram sequestrados hoje e 5 deles não se sabe ainda para onde estão indo. Então existe muita apreensão aqui na cidade e no país. De qualquer ponto da ilha de Manhattan, olhando em direção ao sul hoje, a gente vê uma nuvem de fumaça enorme. Parecia um vulcão em erupção, a quantidade de fumaça. E assim a gente pode imaginar o que passaram as pessoas que estavam no sul da ilha no momento em que a explosão aconteceu. Nós vamos agora, Heloísa e telespectadores, rever o pronunciamento único até aqui do presidente americano George W. Bush, assim que tomou conhecimento do primeiro ataque às torres do World Trade Center. Naquela altura, o presidente talvez já estivesse informado, mas nós ainda não, sobre o que acontecia no Pentágono. Vamos rever, então, o pronunciamento do presidente George W. Bush. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Os Estados Unidos fecharam agora há pouco sua fronteira com o México e o Pentágono informa que nenhum grupo terrorista islâmico, nenhum grupo terrorista árabe assumiu até agora a autoria desses atentados. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta à Maria Aparecida. Se nenhum grupo terrorista assumiu até agora a autoria do atentado, na sua opinião, de onde vêm esses ataques? De onde a gente pode imaginar que venham atitudes desse tipo? Eu acho que se um grupo terrorista ainda não assumiu, nas próximas horas, nos próximos momentos, nós vamos ter alguém que vai assumir. Estes, sem dúvida, se caracterizam como ataques terroristas, né? E o que é trágico no ataque terrorista? O que é a pior circunstância do ataque terrorista? É o fato de que ele tem um fator gerador ou vários fatores geradores, quer dizer, ele tem motivação, mas no momento em que ele se executa às cegas. Então, no caso, o que é que nós temos? Se você diz que os Estados Unidos, como nação, são responsáveis por alguns dos problemas mundiais, se você pensa dessa maneira, então você, ao atacar, se você fosse atacar, você deveria atacar os responsáveis. Mas quando você tem um ataque como este, quais são as pessoas que morrem?
Quem é que está na mira? São civis, evidentemente, né? Então eu acho que a coisa mais trágica e mais mal resolvida do que se chama de terrorismo é isto. E eu, na realidade, espero que um evento tão trágico do que nós estamos vivenciando, e não conseguimos nem dimensionar, parece que nós estamos frente a uma coisa que ninguém consegue compreender, pelo menos sirva para encaminhar o mundo para uma pacificação, ou seja, para um retorno a um momento que nós já vivenciamos alguns anos atrás, que é no sentido de procurar dirimir os conflitos. De alguns desses conflitos gestados ao longo do tempo, isto ocorreu. Bem, e você vai ver agora nesta edição especial do Jornal Hoje um resumo dos fatos desta manhã nos Estados Unidos que culminaram com a destruição das duas torres do World Trade Center e também o ataque ao Pentágono, a central de inteligência militar americana. Vamos ver. Às 9h53 da manhã, um Boeing 767 da American Airlines se chocou contra uma das torres gêmeas do World Trade Center no sul da ilha de Manhattan. Cerca de 50 mil pessoas estavam nos dois prédios. O avião da companhia American Airlines, com capacidade para 400 passageiros, fazia a rota Boston-Los Angeles. Ele havia sido sequestrado horas antes no aeroporto de Boston. 18 minutos depois, outro avião se aproximou da segunda torre. O piloto fez uma pequena curva e jogou a aeronave contra o prédio. Reveja a imagem. Às 11 da manhã, uma das torres desabou depois de uma forte explosão. Todo o sul da ilha de Manhattan foi coberto por uma nuvem espessa de fumaça. Segundo testemunhas, pessoas se jogavam pelas janelas do edifício enquanto ele desabava. Às 11h30, a outra torre, que ainda estava de pé, também desabou. O presidente George Bush disse que foi um ataque terrorista. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. O pesadelo continuou. Testemunhas ouviram duas explosões no Pentágono, em Washington. 24 mil pessoas trabalhavam no prédio, que é a sede da inteligência e da defesa americanas. A suspeita, ainda não confirmada, é de que um avião teria se chocado contra o prédio. As autoridades esvaziaram o Pentágono. A rede de TV americana ABC disse que um carro-bomba explodiu contra o prédio do Departamento de Estado em Washington. O país entrou em pânico. O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado. Todos os voos para os Estados Unidos, procedentes de todas as partes do mundo, foram desviados para o Canadá. E você vai ver agora imagens inéditas do pânico que tomou conta das pessoas nos dois prédios do World Trade Center antes do desabamento. Momento, inclusive, em que, olha ali, você vê, imagino que são pessoas que se atiraram do prédio, fugindo do incêndio que ali se alastrava. É um prédio de 110 andares e nesse momento de desespero você vê aí os corpos caindo. Pessoas que não conseguiram se refugiar, principalmente na parte de cima do prédio. Isso momentos antes do desabamento. Essa é uma das torres. Aí você vê perfeitamente, nitidamente, o corpo de uma pessoa. Não se sabe até agora quantos desses saltaram, quantas são as vítimas no total. Mas foram cenas dramáticas vividas hoje cedo, mostradas aqui agora pela primeira vez, da situação em que ficaram essas pessoas. Eram 10 mil, pelo menos, em cada uma das torres, às 8h48 da manhã, quando aconteceu o primeiro choque do avião contra o World Trade Center. Logo em seguida, desabaria uma das torres e depois a outra. Você viu aí, são imagens chocantes, mas são imagens que nós temos o dever de mostrar, porque elas foram registradas esta manhã em Nova York, mostrando toda a violência deste ataque terrorista nos Estados Unidos, ataque de quem não se conhece ainda a autoria. O presidente americano George W. Bush já disse que tem, a partir de onde quer que seja este ataque, haverá uma retaliação
das autoridades americanas. Nascimento, nós temos aqui a informação de que o secretário-geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conclamou hoje a comunidade internacional a formar uma grande frente contra o terrorismo no mundo. E nós vamos voltar agora ao escritório internacional da Rede Globo em Nova York com a repórter Heloísa Vilela. Ana Paula, nós fomos informados agora há pouco que o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, está reunido com um time especial de emergência que existe na cidade para justamente tratar e lidar com esse tipo de situação. Eles estão reunidos em um local que não foi divulgado para dali começar a operação de limpeza, resgate e enfim. Você pode imaginar também que as consequências dessa explosão não se limitam ali à área do World Trade Center. Algumas explosões de gás estão acontecendo na cidade por causa do ataque lá no sul da ilha. Pois é, Heloísa, é justamente o que eu pensava. Nessa altura, há que se preparar também o resgate de pessoas que tenham ficado sob os escombros, não é? Porque no momento do desabamento, havia ali bombeiros, havia pessoas trabalhando. As autoridades trabalham já com isso, esperam encontrar pessoas com vida? Esperam, com certeza. Agora, estão lá no sul da ilha de Manhattan, as equipes de socorro já estão lá. E por isso mesmo, o trânsito foi todo desviado em direção ao norte. Então, lá embaixo, só circula agora a polícia, o FBI e as equipes de socorro. Bem, Nascimento, nós vimos hoje, durante a manhã, que uma das reações foi a do líder palestino Yasser Arafat, que apresentou suas condolências ao povo americano e ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Ele parecia bastante comovido, mas essas que nós estamos vendo agora são imagens que mostram a reação dos palestinos ao redor do mundo. Os palestinos comemorando os ataques nos Estados Unidos, ao contrário do líder palestino Yasser Arafat, que demonstrou estar muito chocado com os ataques. Eu gostaria de... O Hamas não assume a autoria dos atentados. Apesar disso, militantes do grupo terrorista islâmico e civis palestinos foram às ruas do Oriente Médio comemorar a onda de ataques aos Estados Unidos. No passado, o Hamas já se responsabilizou por uma série de atentados suicidas em Israel. Para muitos militantes do grupo terrorista, morrer pela causa islâmica é uma honra. O líder da autoridade palestina, Yasser Arafat, condenou os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono. Abatido, ele classificou os atentados de grotescos e inacreditáveis. Arafat disse que pretende contactar o presidente americano George W. Bush e enviar suas condolências ao povo dos Estados Unidos. Conosco a Maria Aparecida Aquino, que é uma especialista em relações internacionais da Universidade de São Paulo. A pergunta que se faz agora, Maria Aparecida, é que reação se deve esperar das autoridades americanas? Que os americanos estão feridos aí no seu orgulho, o presidente já disse que vai revidar, que haverá retaliação. Que tipo de ação o mundo pode esperar? Que consequências nós deveremos ter a partir de agora? Bom, eu acho que a gente deve falar no plano ideal e no plano real, né? Então, no plano real, eu acho que a fala do presidente Bush, o único pronunciamento dele vai na direção da retaliação. Ele diz que isso não vai ficar em branco, estão feridos, como você afirma, e na realidade vai caminhar para o sentido de um endurecimento das relações internacionais, ou seja, um revide de onde veio, quando souber de onde veio, né? Esse é o plano real. Qual seria o plano ideal na realidade, né? Eu acho que deve haver uma reunião das pessoas e esses grupos internacionais, eles devem caminhar no sentido da pacificação. Veja, nós falamos um pouco a respeito da Segunda Guerra Mundial e traçamos um pouco um paralelo entre o dia, o 7 de dezembro de 1941, em que houve o ataque a Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram na guerra e foram feridos, como dessa forma estão acontecendo, mas é uma situação diferente a que vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma situação de um povo que foi ferido, mas sem esperar. Quer dizer, não havia possibilidade de planejamento. Isso nos mostra algumas coisas. Nos mostra que não há sistema de segurança infalível. É o país mais seguro do mundo que foi atacado e de uma forma muito bem sucedida do ponto de vista de quem dirigiu esses ataques.
né? E isso nos mostra também que a única saída que temos, a única possibilidade que temos de continuar existindo a este caos que está gerado hoje é caminharmos no sentido do entendimento. Então, no plano real, eu vejo, infelizmente, o revide. Mas no plano ideal, eu penso no entendimento. Bom, e nós vamos ver agora um pouco da história desse prédio. Não é o primeiro atentado que ele sofre. Em 1993, o World Trade Center foi atingido por um carro-bomba na garagem. Foi mais um atentado terrorista. Nós vamos ver agora um pouco da história desse prédio. Às 2h15 da tarde, hora local, o terror. A explosão sacudiu o coração financeiro de Nova York. O carro-bomba foi deixado na garagem do nível B2, área de estacionamento do Serviço Secreto Americano, que tem escritórios no edifício. Com o impacto, 3 andares foram danificados. Os autores do atentado, ligados a extremistas islâmicos, foram condenados à prisão perpétua. O World Trade Center tinha 413 metros de altura e ficava no sul da ilha de Manhattan, em pleno centro financeiro de Nova York. Desde a inauguração em 75, passaram pelo conjunto 30 milhões de visitantes. As torres gêmeas tinham 43.600 janelas. Um dos prédios sediava 600 escritórios de firmas internacionais. Na outra torre, funcionavam departamentos da Prefeitura de Nova York. Cerca de 40 mil pessoas trabalhavam no World Trade Center. 2 elevadores expressos subiam ou desciam 107 andares em menos de 1 minuto. No topo, visitantes podiam entrar no observatório, que era fechado com vidro. Uma informação que chega nesse momento é que também o prédio da sede da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, está sendo esvaziado nesse momento por razões de segurança. Todos os funcionários estão sendo retirados. A Força Aérea Americana acaba de pôr 30 caças sobrevoando a região metropolitana de Nova York. Os pilotos têm ordem de abater qualquer avião que invada ou que viole a ordem de interrupção do tráfego aéreo nos Estados Unidos. Vamos agora a informações de Brasília com o repórter Heraldo Pereira. Olha, Nascimento, o governo brasileiro fez 2 movimentos oficiais até o momento. Divulgou uma nota oficial de solidariedade ao povo americano e condenando os ataques terroristas. E também o presidente Fernando Henrique Cardoso enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, onde ele diz que esta situação provoca indignação no Brasil e que o Brasil condena todas as formas de terrorismo. Neste momento, o presidente Fernando Henrique está aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília, que é a residência oficial. Agora há pouco, lá no interior do Palácio da Alvorada, o presidente acompanhou as repercussões deste episódio, desta série de atentados pela TV. Durante este acompanhamento pela TV, o presidente disse o seguinte: isto é uma guerra. O presidente se declara extremamente chocado com o que aconteceu nos Estados Unidos e também preocupado. Neste momento, ele participa de despachos administrativos aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial, com o secretário-geral da Presidência da República, Aloysio Nunes Ferreira. Portanto, esta é a preocupação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele se diz chocado e extremamente preocupado com os episódios nos Estados Unidos. Voltamos agora com o Carlos Nascimento. E as autoridades da Rússia também anunciaram que estão pondo em prática um plano de ação antiterrorista no país depois desses acontecimentos nos Estados Unidos. O presidente russo também, evidentemente, condenou essa onda de violência em Nova York e Washington, Ana Paula. E as autoridades talibãs disseram agora há pouco também que o líder deles, de certa maneira, o terrorista Osama Bin Laden, não pode ser responsabilizado pelos ataques. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Laffer, está em São Paulo. Ele estava aqui participando de um evento e nesse momento ele está com a repórter Graziela Azevedo. Nós vamos conversar com ele, Graziela. Pois é, Ana Paula, o ministro classificou esse episódio de uma gravidade única. Ele está aqui na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ao nosso lado. Ministro, qual a posição do governo brasileiro sobre os atentados, a onda de atentados nos Estados Unidos hoje? É de uma condenação total, é a de um repúdio indiscutível ao terrorismo como meio de ação política. É um ato de solidariedade, o nosso, em relação ao povo e aos Estados Unidos. Em que o avião, olha aí, choca-se com aquela parte de trás da torre, logo em seguida vem essa nuvem de fogo
caracterizando-se assim o segundo ataque do dia, logo depois do primeiro, que atingiu a parte superior dessa torre que nós estamos vendo aqui em primeiro plano. Lá atrás está a Torre 2, a Torre Gêmea, que foi atingida por este avião. Já havia acontecido o ataque à primeira torre, essa que a gente vê aqui na frente. Nascimento, que coisa impressionante. Você pode ver exatamente de onde vem o avião e a intenção dele de se chocar com o prédio. Uma informação é que esta não é uma área de rota de aviões. Até para subir helicópteros, voos de helicóptero nessa região são muito comuns, voos turísticos de helicóptero pela área sul de Manhattan. De helicóptero você consegue ver a Estátua da Liberdade, toda a área sul de Manhattan, mas mesmo esses voos precisam de uma licença e essa não é rota de aviões. E os especialistas em aviação nos Estados Unidos, tão logo viram esta imagem na televisão, se apressaram em esclarecer que não se trata, em hipótese alguma, de alguma manobra prevista nos códigos ou nos manuais de aviação, que foi uma manobra deliberada do piloto para bater em cheio ali na torre. E a gente tem sempre que lembrar que era, ao que tudo se sabe até agora, por tudo que se sabe, um avião tripulado, um avião da American Airlines, um Boeing, que devia ter ali pelo menos uma centena de passageiros, pouco mais ou menos. Imagina-se a sensação dessas pessoas ali dentro, reféns, né, sem poder fazer nada e vendo o que ia se passar em seguida, a torre se aproximando, enfim. É uma situação dramática, uma ação violentíssima que se verificou esta manhã nos Estados Unidos. Nós estamos aí vendo as imagens ainda de socorro a pessoas feridas. Essas são as cenas nas ruas de Nova York, em Washington também. E em Nova York, especialmente, o prefeito da cidade mandou que prédios, casas, residências na parte sul da ilha de Manhattan, que as ruas permanecessem livres para que ambulâncias, carros de polícia e dos bombeiros pudessem trabalhar. Nessa altura também já se está trabalhando no resgate de possíveis sobreviventes. E nós vamos rever agora as imagens talvez mais impressionantes do dia, do momento dado, os dois aviões com 158 passageiros a bordo. Esta é a segunda torre, já depois do desabamento da primeira, e vê agora as imagens da antena da torre simplesmente desaparecendo no meio da fumaça. É um momento em que esse símbolo americano, o World Trade Center, desaparece diante dos olhos do mundo. Eu lembro que, de acordo com as autoridades americanas, 8 aviões ou desapareceram ou foram sequestrados ou sumiram de suas rotas hoje nos Estados Unidos. Aviões comerciais. 3 deles são esses 2 que bateram aí no World Trade Center, um terceiro contra o Pentágono, um quarto avião que foi abatido na região de Pittsburgh e mais 5 aviões ou 4 aviões ainda com destino ignorado. O que obrigou a Força Aérea Americana a montar um esquema de emergência com caças que estão sobrevoando não só Nova York, mas outras regiões do país, com ordem do comando para abater qualquer aeronave que venha violar o espaço aéreo, uma vez que desde as primeiras horas da manhã, os aviões estão proibidos de voar em todos os Estados Unidos. Por esta mesma razão, agora há pouco a repórter Priscila Brandão informou que todos os voos que partiriam hoje do Brasil para os Estados Unidos foram cancelados e também os parentes que esperam aí pessoas vindas de Miami, de Nova York, de outras regiões americanas, nas próximas horas, já devem saber que esses voos também foram cancelados. Nem todos eles chegarão nos horários previstos. Dentro dos Estados Unidos, em praticamente todas as cidades, a vida foge completamente do padrão normal. Foram ordenadas a retirada das pessoas do edifício das Nações Unidas em Nova York, de vários outros prédios públicos. A Torre Sears, que é uma das torres mais altas de Chicago, também foi completamente desobstruída, está sendo cercada pela polícia. E os arranha-céus, os mais altos em Boston, em Cleveland e em Minneapolis, também as pessoas foram retiradas dos edifícios, eles estão sendo cercados pela polícia. Em Massachusetts e no Maine, a maioria dos empregados públicos foram mandados para casa hoje. Nenhum dos escritórios do governo está funcionando normalmente hoje. Você vê que toda a vida, a rotina dos americanos mudou completamente, não só nas cidades que foram vítimas dos atentados, mas em todo o país. A verdade é que o mundo parou para ver ao vivo os ataques terroristas mais violentos da história.
Os Estados Unidos, país que tem o maior poderio militar, o mais equipado serviço de inteligência e defesa, foi alvo de sucessivos e dramáticos ataques suicidas. Um fato sem precedentes na história do país e do mundo. As TVs de todo o planeta transmitiram ao vivo. Milhões de telespectadores assistem ainda perplexos às imagens dessa tragédia. Às 9h53 da manhã, um Boeing 767 da American Airlines se chocou contra uma das torres gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. Cerca de 50 mil pessoas estavam nos dois prédios. O avião da companhia American Airlines, com capacidade para 400 passageiros, fazia a rota Boston-Los Angeles. Ele havia sido sequestrado horas antes no aeroporto de Boston. 18 minutos depois, outro avião se aproximou da segunda torre. O piloto fez uma pequena curva e jogou a aeronave contra o prédio. Reveja a imagem. Às 11 da manhã, uma das torres desabou depois de uma forte explosão. Todo o sul da ilha de Manhattan foi coberto por uma nuvem espessa de fumaça. Segundo testemunhas, pessoas se jogavam pelas janelas do edifício enquanto ele desabava. Às 11h30, a outra torre, que ainda estava de pé, também desabou. Na Flórida, o presidente George Bush disse que foi um ataque terrorista. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. O pesadelo continuou. Testemunhas ouviram 2 explosões no Pentágono, em Washington. 24 mil pessoas trabalhavam no prédio, que é a sede da inteligência e da defesa americanas. A suspeita, ainda não confirmada, é de que um avião teria se chocado contra o prédio. As autoridades esvaziaram o Pentágono. A rede de TV americana ABC disse que um carro-bomba explodiu contra o prédio do Departamento de Estado em Washington. O país entrou em pânico. O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado. Todos os voos para os Estados Unidos, procedentes de todas as partes do mundo, foram desviados para o Canadá. Nós vamos voltar a falar agora com a nossa convidada que está aqui no estúdio, Maria Aparecida de Aquino, da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que deve estar incomodando todas as pessoas que estão em casa assistindo nesse momento, Maria Aparecida, que é a seguinte: qual a proporção dessa tragédia? Nós temos nesse momento certamente estudantes, donas de casa, o cidadão comum que está assistindo e não consegue ter ideia da proporção de uma tragédia como essa no mundo e não só nos Estados Unidos. É isso que eu gostaria de deixar claro. Isso é uma tragédia que atinge o mundo inteiro e não só os americanos e não só os Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que essa tragédia é uma tragédia sem precedentes, porque o que a gente pode ver de tragédias monstruosas, como por exemplo, se você pensar as explosões das bombas atômicas até certo ponto inesperadas da forma como aconteceram, né? Uma tragédia de dimensões infernais, né? Mas existe um diferencial muito forte em relação a essa tragédia de hoje. Ela é absolutamente imprevisível, quer dizer, não há previsibilidade possível para se imaginar que pudesse acontecer. E de certa forma, é como se todo o sonho do o pesadelo norte-americano das últimas décadas viesse a se configurar com clareza. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo, é uma tragédia que está sendo vivenciada por um povo que nas últimas décadas, ou seja, nos últimos 50 anos aproximadamente, tem vivido sob o estigma do pesadelo. E qual é o pesadelo? Existe, num determinado momento da Guerra Fria, existe o inimigo vermelho que está rondando. Isso foi estimulado na população. Agora, esse pesadelo se configura com clareza, ou seja, eles foram atingidos diretamente no centro do seu terror. Então, a dimensão dessa tragédia é monstruosa e o mais terrível dela é que, como ela foi imprevisível na sua chegada, ela é imprevisível hoje aonde ela vai nos levar. Quer dizer, ela pode nos levar à explosão de uma guerra, ela pode levar a um acirramento das relações internacionais, ela pode até levar a um entendimento das nações. Vamos torcer para que seja isso que aconteça e não que esse movimento não se alastre pelo mundo e a gente não tenha uma série de
tragédias acontecendo nas próximas horas. Bem, eu tenho aqui uma informação importante e que comprova como esses atentados foram suficientemente planejados. A informação é de que todos os aviões usados pelos terroristas se destinavam à costa oeste dos Estados Unidos, né? Se nós imaginarmos que o mapa dos Estados Unidos é mais ou menos como esta folha de papel, né? No sentido assim meio retangular, significa que eles fariam o percurso mais longo, saindo da costa leste, onde estão Nova York e Boston, e vindo na direção de Los Angeles, na costa oeste. Os tanques desses aviões estavam cheios, portanto a margem de manobra dos pilotos era maior, suficiente para que eles atingissem os seus objetivos sem ter problemas aí com abastecimento. E nós vimos também que os aviões eram tipos de equipamentos bastante modernos e bastante poderosos. Se fosse um 727, como nos disse a Heloísa Vilela de Nova York, provavelmente uma das torres, pelo menos, do World Trade Center teria resistido. Como era um 767, não houve possibilidade disso acontecer. O prédio não foi erguido para isso. Ele estava pronto para receber o choque de um 727, mas de um 767, que é um avião muito maior, não. Pois é, e faltando ainda esclarecer as circunstâncias em que as torres caíram, né? Porque nós tivemos o choque com os aviões, que foram evidentemente choques fortes, mas não se sabe ainda se suficientes para abalar a estrutura a ponto de derrubá-las. Ou o que é que houve a seguir, né? Quais foram as outras ações terroristas, a instalação de explosivos na base das torres ou alguma coisa assim. Aí o Talibã. Você vê aí a entrevista coletiva. Me parece que é o ministro das Relações Exteriores do Talibã. Nós, inclusive, no ano passado, em junho do ano passado, fizemos uma entrevista com esse ministro. É certamente o Aqil Ahmed Mutakal, é o ministro das Relações Exteriores do Talibã. E nós tivemos agora há pouco informações de que o governo talibã não se responsabiliza pelo ataque e acha que o terrorista Osama Bin Laden, que reside em território afegão, não deve ser responsabilizado pelo ataque. Essas imagens estão vendo ao vivo de Cabul, que é a capital do Afeganistão. É por isso que a qualidade da imagem não é 100%, não é a que você está acostumado a ver no seu vídeo todos os dias. E também o líder palestino Yasser Arafat, numa rápida declaração na manhã de hoje, refutou esses ataques, condenou esses ataques terroristas aos Estados Unidos, disse ali de sua solidariedade com o povo americano, ou seja, deixando claro que, pelo menos diante das declarações dele, não há responsabilidade direta da autoridade palestina sobre essa ação terrorista. O primeiro-ministro britânico Tony Blair foi o primeiro a se manifestar pela televisão, condenando o ataque aos Estados Unidos e dizendo que isso realmente põe em xeque a ordem política e econômica internacional. Lembrando que todos os países que detêm algum poder de liderança no planeta deverão, a partir de agora, fazer alguma coisa para que se restabeleçam as condições normais de segurança e de habitabilidade nos países. E nós vamos agora receber as informações da correspondente Zileide Silva, que está no nosso escritório em Nova York. Zileide. Ana Paula, os líderes do Congresso norte-americano foram levados para lugares seguros em Washington. Esse local não será divulgado. É o que também vai acontecer com o presidente norte-americano George Bush. Ele deixou a Flórida, está retornando agora para Washington e será levado para um lugar secreto, seguro, que não será divulgado. E o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, que estava no Peru, na primeira viagem internacional dele à América Latina, está retornando também para Washington. Todos, é claro, deverão ter reuniões, deverão conversar muito sobre essa onda de atentados que aconteceu, que está acontecendo aqui no país, mas em lugares absolutamente seguros, locais secretos que não serão divulgados. Ana Paula. Zileide, nós temos aqui a informação agora de que a United Airlines confirmou que 2 dos seus voos colidiram com um total de 110 pessoas a bordo. Eles foram sequestrados, um deles explodiu em Washington, é o que nos parece até o momento. E o outro teria saído de Newark, que é um aeroporto em Nova York, e outro de Boston para Los Angeles. São as primeiras informações oficiais da United Airlines. Bem, você viu aí agora há pouco a Zileide Silva entrando ao vivo de Nova York. Vamos ver agora uma reportagem que ela acaba de nos enviar também. Milhares de pessoas andando nas ruas de Nova York.
Dispensadas do trabalho, elas tentavam voltar para casa. Sem metrô, com várias ruas fechadas, bloqueadas pela polícia, esta era a imagem de uma cidade com medo, em choque. Nos telefones públicos, os americanos tentavam tranquilizar os parentes. Mas quem viu o que aconteceu ainda não consegue explicar. Não entende o que viu. Ela conta, é horrível. Eu não podia imaginar que isso poderia acontecer. Que somos tão vulneráveis nessa cidade. Ele achou que estava tendo um sonho quando viu a segunda torre caindo. E disse, parecia uma coisa de cinema. Ela ainda chora quando lembra das imagens que viu. Quando lembra das pessoas que morreram. E o som de Nova York hoje, a sirene dos carros de polícia, das ambulâncias. E agora, Nascimento, as informações corretas. Foram 2 aviões da United Airlines. O primeiro deles deixou Newark com 38 passageiros. Newark é um aeroporto perto de Nova York. Exatamente. 2 pilotos e 5 comissários de bordo. Ele não atingiu nenhum grande alvo americano, mas caiu perto de Pittsburgh. E o segundo avião, um Boeing 767, voo 175, que saiu de Boston com 56 passageiros a bordo, 2 pilotos e 7 comissários de bordo. E esse é o avião que colidiu em Washington. Bom, então, pelo que se vê, não procede a informação de que esse avião de Pittsburgh teria sido derrubado por caças da Força Aérea. É isso? Segundo informações oficiais da United Airlines, não. Mas pode ser, sim, que ele não tenha atingido o alvo principal, justamente porque tenha sido interceptado pelos caças americanos antes. Nós ainda não temos certeza dessa informação. As autoridades americanas e empresas privadas como a American Airlines, como a United Airlines, têm muito cuidado na divulgação dessas informações, porque envolve vida de pessoas. É evidente que essas pessoas que estavam a bordo foram vítimas de um sequestro, foram vítimas dessa tragédia, e há que se ter mesmo muito cuidado na divulgação dessas informações. Portanto, por isso, são as primeiras informações oficiais divulgadas até agora pela United Airlines. Bem, a rede de TV CNN acaba de mostrar imagens do local onde caiu um avião da United Airlines, o voo 93, esse que, segundo a Ana Paula acabou de nos dizer, decolou de Newark, Nova Jersey, com destino a São Francisco. Esse avião era um Boeing 757. Até agora não se sabe se ele caiu ou foi abatido por caças americanos. Aparentemente ninguém sobreviveu ao acidente, mas a United Airlines não informou também quantas pessoas estavam a bordo. O avião caiu perto da cidade de Shanksville, a cerca de 120 quilômetros ao sul de Pittsburgh, que fica na Pensilvânia. Portanto, faltando confirmar se esse avião foi abatido ou se foi um acidente, como informou a companhia aérea, a United Airlines. E nós vamos aqui encerrando a nossa cobertura especial que a Rede Globo fez durante todo o dia, desde que as primeiras imagens dos atentados terroristas começaram a ser vistas aqui em nossos monitores de televisão e simultaneamente em todo o mundo. Eu, quando comecei a fazer essa narração nas primeiras horas da manhã, não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. Apenas se sabia que um avião tinha se chocado com uma das torres do World Trade Center em Nova York. Assim que começamos a narrar, logo depois houve a explosão da outra torre com o segundo choque do avião. Em seguida, o incêndio no Pentágono e toda esta cadeia de acontecimentos que você acompanhou conosco ao longo da manhã, para surpresa nossa e do mundo inteiro. Você vai ter novas informações com flashes ao vivo dos Estados Unidos durante toda a nossa programação. A cobertura completa sobre esse momento histórico, as implicações para a paz mundial, daqui a pouco também no Jornal Nacional. Mas nós vamos continuar aqui de plantão para informar sobre todos os acontecimentos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Nós voltaremos com informações em todos os intervalos da nossa programação normal. Muito obrigado.